Seja bem-vindo, caro aluno, para mais uma aula de matemática com o professor Silão. Hoje falaremos sobre o assunto de progressão aritmética, um assunto muito fácil, muito tranquilo, que depois que você assistir essa aula, você vai estar pronto para tirar 10 na sua prova e gabaritar o Enem. Bom, antes de partirmos para a parte dos cálculos, temos que entender o conceito de progressão aritmética. E o que seria esse conceito? Progressão aritmética, ela nada mais é do que uma sequência de números em que todos os números a partir do segundo número, ou seja, a partir do segundo termo, é a soma do seu antecessor com uma razão dada. Não entendeu? Não entendeu muito bem ainda esse conceito? Vamos partir para aqui uns exemplos. Eu tenho uma sequência de números aqui dada. 1, 3, 5, 7, 9. Em que cada termo, a partir do segundo, o segundo termo nesse caso aqui seria o 3, é a soma do seu antecessor com uma razão dada. Essa razão dá para a gente descobrir. E como é que a gente descobre? Se uma progressão aritmética é a soma do seu antecessor com uma razão dada, se eu pegar o termo e subtrair com o seu antecessor, eu vou descobrir essa razão, né? Vamos usar um pouquinho a lógica, a cabeça, que vai dar tudo certo. Então, vamos lá. Aqui, eu tenho o número 5 e o 3. O antecessor do 5 é o número 3. Então, a razão, ela vai ser igual 5 menos 3. A razão vai ser igual a 2. Isso, muito bem. A razão vai ser igual a 2. E a partir da razão, você dá para perceber que todos os números têm esse 2, essa razão. Em que esse 2, que é a razão, vai ser somado com o antecessor e vai descobrindo os novos elementos da progressão. Como? Vamos lá. O número inicial da minha progressão é o número 1. Temos aqui o número 1. Depois do 1, eu tenho um 3. Esse 3, você não concorda que nada mais é que vai ser 1 mais o 2? Ou seja, vai ser o meu antecessor, o número vai ser igual ao meu antecessor mais a soma da minha razão, que nessa progressão minha razão vai ser igual a 2. Você vai perceber que todos os números vai ser, a partir do segundo, claro, vai ser a soma do seu antecessor com a razão. O 3 vai ser 1 mais a razão 2. O 5 vai ser o 3 mais a razão 2. O 7 vai ser o 5 mais a razão 2. E o 9 vai ser o 7 mais a razão 2. Beleza? Entendemos isso? Vamos partir para os outros exemplos. Vamos lá. Eu tenho aqui outra progressão agora, que os meus elementos são 4, 6, 8, 10 e 12. Como é que a gente descobre a razão? Isso, eu vou pegar o meu número e subtrair com o meu antecessor. Vamos pegar aqui o caso do 6 e do 4. A minha razão vai ser igual ao meu número, que nesse caso é o 6, menos o 4. Galera, nunca eu vou descobrir a razão pegando o meu primeiro número e subtraindo com o meu antecessor, né? Porque o primeiro número não possui antecessor. Sempre vai ser a partir do segundo. Então, minha razão vai ser igual a quanto? 2 também, de novo. Em que o 6 nada mais é que 4 mais 2. O 8 é 6 mais 2. O 8 é quanto? Perdão. O 10 vai ser o 8 mais 2. O 12 vai ser o 10 mais 2. Ou seja, esse é o conceito de progressão. Você tem que saber muito bem isso para poder responder todas as questões que virão. Mais um exemplo para ficar bem claro na nossa cabeça e a gente não esquecer isso. Vamos lá, aqui nós temos outra progressão, em que nós temos nossos elementos são o 3, o 7, o 11, o 15 e o 19. Em que minha razão, vamos pegar aqui, minha razão, ela vai ser igual o 7 menos 3. Ou seja, minha razão vai ser igual a 4.
Então, o 7 nada mais é que o 3 mais 4. O 11 nada mais é que o 7 mais 4. O 15 nada mais é do que o 11 mais 4. O 19 não é nada mais é que o 15 mais 4. Beleza? Entendemos isso? Então, vamos partir para as classificações de uma progressão aritmética, também conhecida como PA. Uma progressão aritmética ela pode ser classificada em 3 tipos. Uma PA crescente, uma PA constante e uma PA decrescente. Uma PA ela vai ser crescente quando minha razão vai ser maior que 0. Ou seja, o número que a gente conseguiu, lembra dos exercícios que a gente fez para descobrir a razão? Quando minha razão ela for maior que 0, como é o caso das 3, 2 é maior que 0, 2 é maior que 0, 4 é maior que 0, ela vai ser classificada como uma PA crescente, beleza? Quando minha razão der um número igual a 0, nós chamamos essa PA de uma PA constante. Ou seja, uma PA constante é quando minha razão for 0. E o último caso, a última classificação dessa PA, é quando a PA ela for decrescente. Quando minha razão ela for menor que 0. Bom, agora vamos ver alguns exemplos em que nós vamos ter a presença de uma PA crescente, uma PA constante e uma PA decrescente. Bom, temos aqui nosso primeiro exemplo. Todo mundo já sabe agora, depois que eu expliquei como é que eu consigo descobrir minha razão. Então vai ser bem fácil. Minha razão, pega aqui esses dois primeiros números, que é o 6 menos o 5. Minha razão ela vai ser igual a 1. Então, percebemos que isso daqui é uma PA crescente, porque minha razão, ó, é maior que 0. Então, essa progressão ela é classificada como uma progressão constante. Por quê? Porque minha razão vai ser igual a 0. Então, ela é classificada como uma PA constante. No terceiro exemplo e último, vamos descobrir a razão novamente. A razão vai ser o quê? Um número menos um antecessor, em que eu pego um número menos um antecessor. Lembre, como aqui é um número negativo, a gente tem que colocar dentro do parênteses, galera, para não ter nenhum erro. Minha razão, ela vai... Lembre, sinal negativo na frente do parênteses, inverte. Minha razão é igual a menos 3. Então, essa PA ela é classificada como uma PA decrescente. Por quê? Porque minha razão ela é menor do que 0. Minha razão aqui ela vai ser menos 3. A PA ela pode apresentar com duas nomenclaturas. Uma PA finita e uma PA infinita. Pelo próprio nome dá para entender o que ela quer dizer. Uma PA finita é aquela que tem fim, ou seja, aquela PA que tem início, inicia com um termo e termina com outro. Por exemplo, esse exemplo aqui, eu tenho uma PA em que meus elementos são 2, 4, 6 e 8. Ela inicia com um termo, que é o 2, e termina com o termo, que é 8. Então, classificando, vamos usar essa PA como uma PA finita. E tem a PA infinita, em que ela vai começar com um termo e ela não acaba. Ou ela começa no meio da progressão, enfim. Ela vai ter uma quantidade infinita de termos. E ela é mais representada por essa reticência. E quando tiver uma reticência, dá para perceber que é uma PA infinita, pois existem vários termos que ainda que vai ser trabalhado. Bom, galera, agora vamos para uma parte que é de fundamental importância quando trabalhamos com progressões aritméticas, que é o termo geral de uma PA. Esse termo ele é utilizado para descobrirmos qual é o número de uma posição numa PA. Por exemplo, eu tenho aqui a minha PA com os elementos 2, 4, 6 e 8.
Esses elementos são classificados em posições. O elemento 2 está na primeira posição, o elemento 4 na segunda posição, o elemento 6 na terceira posição e o elemento 8 na quarta posição. O termo geral ele é utilizado para nós descobrirmos o número em determinada posição sem precisar fazer a PA por completo. Por isso que foi formulada o termo geral de uma PA, em que a única coisa que a gente vai precisar é o primeiro termo e a nossa razão, que a gente já aprendeu. Bom, galera, agora vamos partir para um exemplo. Eu tenho aqui uma progressão aritmética 10, 17 e 24, uma progressão infinita pela reticência aqui, em que a letra L pede o termo geral. Lembrando da fórmula, o termo geral vai ser igual ao meu primeiro termo, mais n menos 1, o termo que eu quero descobrir menos 1, vezes a razão. Para a gente montar a equação do termo geral, nós temos que descobrir, primeiramente, a razão. Como é que a gente calcula a razão? Pegando o meu termo e subtraindo com o antecessor. Então, nesse caso, minha razão seria 17 menos 10. Minha razão é igual a 7. Com a razão e sabendo qual é o primeiro termo aqui nessa progressão vai ser 10. Nós podemos montar a nossa equação do termo geral, em que a nossa equação vai ficar assim. O termo geral, ou seja, aquele que eu quero descobrir, vai ser igual ao primeiro termo, que nesse caso aqui vai ser 10, mais n menos 1, que sempre vai variar com a posição do termo que eu quero descobrir, vezes a minha razão, que minha razão é 7. Essa daqui é minha equação do termo geral. E a partir dela, nós descobrimos a letra B. A letra B pede qual é o seu 15º termo. Vamos utilizar a nossa equação que a gente descobriu. E vamos calcular. Bom, galera, botar aqui o 15. Não vai ser mais n, porque agora eu tenho o meu termo, que vai ser 15. Vai ser igual, o 15º termo vai ser igual ao primeiro termo, que é 10, mais n. N é quanto que a gente está trabalhando? 15. Menos 1 vezes 7. Agora, é só resolver. 15 menos 1, 14 vezes 7. 14 vezes 7 dá 98. E o meu 15º termo vai ser igual a 108. É assim que a gente trabalha para calcular o termo geral de uma PA. Bom, galera, porém, nem sempre a gente vai saber qual vai ser o primeiro termo da nossa PA. Como, por exemplo, essa PA aqui, em que nós não sabemos o primeiro termo, que ela começa com reticências, e ela só dá esses termos aqui e também não sabemos quais são os próximos termos. Quando a gente não tem um primeiro termo, a gente utiliza quase a mesma fórmula, que de vez agora de colocar o primeiro termo, a gente coloca o termo que a gente tem ou que quer analisar, e esse termo, a posição desse termo, que a questão vai te dizer, você vai pegar a posição do termo que você quer descobrir, menos a posição do termo que você possui, que vai ser aqui. O termo geral vai ser igual ao termo que você possui, o termo da PA, que vai estar trabalhando, poderia aqui ser o 4, o 6, o 8 ou 10. Como, por exemplo, se a questão desse que o 4 ocupa o termo, a posição do termo 12, então ficaria aqui, o termo geral é igual o termo que eu tenho da posição 12, mais n, que vai ser a posição que eu quero, menos 12 aqui, se a gente estiver trabalhando com 4, vezes a razão, que é só fazer subtração do meu número com seu antecessor. Bom, galera, agora vamos fazer um exemplo para dar uma entendida basicamente nisso. Qual é a razão de uma PA na qual o quarto termo é 30 e o 12º termo é 62?
Nesse enunciado, ele está pedindo a razão e ele te dá dois termos. A gente não pode subtrair eles, por quê? Porque ele fala aqui, ó, o quarto termo e o 12º termo. Não são termos consecutivos, não são termos de sequência. Ou seja, a gente não sabe o antecessor que vem antes dele. Por isso que a gente vai utilizar a fórmula que eu acabei de falar, em que o termo geral é igual o termo da PA, que a gente está trabalhando que tem, mais, abre parênteses, N menos K, vezes a razão. Aqui, nesse termo geral, a gente pode trabalhar com qualquer um. Pode ser o quarto termo ou o 12º termo, vai dar a mesma coisa. Mas eu vou aqui utilizar o quarto termo. O quarto termo é igual ao... A gente trabalhando com o termo da PA que a gente tem, que é o qual? O 12º termo. Mais... N é a posição do termo geral, que é o 4, menos a posição do K, do termo que a gente está trabalhando, 12, vezes a razão. A gente sabe que o quarto termo é 30, então a gente vai substituir. E o 12º termo é 62. Aqui vai dar, essa operação aqui vai dar menos 8, vezes R. Agora é que começa a mágica. Olhe como é fácil. É só responder aqui uma simples equação. Sinal positivo na frente do parênteses não interfere em nada. Isso daqui vai dar menos 8R. O menos 62 eu passo para o outro lado negativo. Em que essa operação daqui vai dar menos 32 é igual a menos 8R. A razão é igual a o 8 eu vou passar dividindo, menos 32. Para adiantar nosso serviço, eu passo o 8 junto com o sinal, menos 8. Jogo de sinal, numa divisão, sinais iguais, o resultado é positivo. A minha razão vai 4. E é assim que a gente utiliza esse termo com um exemplo aí para fixar na nossa mente. Bom, numa PA, ou seja, numa progressão aritmética, nós temos duas propriedades, em que a primeira fala que numa PA finita, ou seja, aquela que possui fim, lembre-se disso, a soma dos termos equidistantes, olha, um termo novo. O que seria termos equidistantes? O que seria equidistante? Seria em que esses termos teriam a mesma distância dos extremos. Espera aí que daqui a pouco eu explico mais isso. Os dos termos equidistantes é igual à soma dos extremos. Bom, como eu já falei, os termos equidistantes são aqueles que possuem a mesma distância do extremo. Por exemplo, 6 e 15. Eu possuo somente uma casa de distância dos extremos. É o 9 e o 12. Eu vou possuir somente duas casas em relação aos extremos. E é assim que se dá essa propriedade, que fala que os termos equidistantes, que possuem a mesma distância dos extremos, a soma deles vai ser igual à soma dos extremos. Por exemplo, 12 e 9. A soma deles dois dá 21. Quais são seus extremos? 3 e 18. A soma dos seus extremos também dá 21. E eles possuem 2, a mesma distância dos extremos. A mesma coisa aqui que equivale para 6 e 15. A soma deles dois é 21. Eles possuem a mesma distância dos extremos. Essa é a primeira propriedade de uma PA. A segunda propriedade de uma PA, ela fala que os três termos consecutivos, o do meio é a média aritmética dos seus vizinhos. O que eu quero dizer? Quando eu tiver três termos seguidos assim, por exemplo, aqui, esses três termos, 1, 5 e 9, o 5, que é o termo que está no meio, vai ser a média dos seus vizinhos. Ou seja, a média dos seus vizinhos é quanto? 9 mais 1 dividido por 2, porque são dois números que estamos analisando.
9 mais 1, 10. 10 sobre 2 é igual a 5. Deu o mesmo valor. E assim vai. Outro exemplo seria o 17 e o 25. Sua soma dá 42. 42. Então, vamos saber a média. Se a soma deles dois dá 42, eu vou dividir por 2. A média vai ser igual ao número do meio, que vai ser 21. Essas são as duas propriedades que a PA, progressão aritmética, possui. Então, galera, agora a gente vai trabalhar com a soma dos termos de uma progressão aritmética. Para a gente somar os termos de uma progressão, a gente utiliza uma fórmula, que é essa daqui, em que Sn vai representar a soma dos termos de uma PA que a gente está trabalhando, os termos que a gente está trabalhando, em que A1 vai significar o primeiro termo dessa progressão, mais o AN vai representar a quantidade de termos que eu tenho. Por exemplo, o último termo que eu tenho. Um exemplo que é se eu estou trabalhando com a soma de uma progressão em que eu tenho 12 termos, então aqui o AN ele vai representado pelo valor, pelo número que ocupa a posição 12ª. Se eu estiver trabalhando com uma progressão em que ela possui 4 números, ela possui 4 elementos e o último é o 4, eu vou colocar o número que está colocado nesta última posição. Vezes, isso tudo eu somo e depois eu multiplico a última posição que existe, ou seja, pelo N desse daqui, a última posição que o número ocupa. Divido isso tudo por 2, beleza? Agora aqui vamos para um exemplo. Determine uma PA, sabendo que a soma dos seus 8 primeiros termos é 324 e que A8 é 79. Então vamos lá, a gente vai utilizar a forma da soma dos termos de uma PA, em que Sn é igual o primeiro termo, mais o termo que a gente trabalha até mais, vezes N, dividido por 2. Ele fala que a soma dos termos é 324. O primeiro termo a gente não sabe, a gente vai utilizar essa forma para descobrir o primeiro termo, pois quando a gente faz uma PA, a gente tem, pelaquela fórmula do termo geral, a gente precisa do primeiro termo. Então a gente vai descobrir o primeiro termo. O AN, ele te dá 1, que é A8. Então A8 é quanto? 79 mais 79. Multiplico isso tudo por 8 e divido por 2. Aqui eu faço o meu pelos extremos, fica 648, vai ser igual aqui, ó. Eu aplico a distributiva, então vai ficar 8A1 mais 632. Eu vou passar esse 632 subtraindo, que vai dar o valor de 16. 16 é igual a 8A1. A1 é igual a 16 sobre 8. A1 é igual a 2. Descobrindo A1, a gente tem que descobrir a razão. Com isso, nós já descobrimos a razão e montamos nosso termo geral. Lembra do termo geral? O termo geral, ele é calculado com termo geral, pela fórmula, primeiro termo, mais N menos 1 vezes R. Vamos aqui, a questão te dá um termo, que é o A8, que é 79. O primeiro termo você descobriu, que é 2, mais N você trabalhando com 79, que é o A8. Então, 8 menos 1 vezes R. 79, 2 mais 7R. Subtraio, multiplico por R, dá 7R. Vou passar esse 2 subtraindo, vai dar 77. É igual a 7R, R é igual a 77 sobre 7, R é igual a 11. Sabendo meu primeiro termo e minha razão, dá para me calcular o termo geral de uma PA, em que o termo geral de uma PA vai ser igual ao meu primeiro termo, que é 2, mais N menos 1 vezes a razão, que é 11. Pronto, a questão pediu isso e está resolvendo. E é aqui
que a gente acaba com o assunto de PA. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima. Money and power, respect my mind, no doubt from last child. I pray my dick get big as the Eiffel Tower, so I can fuck the world for 72 hours.